pessoal, aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola. E eu vi um comentário lá no YouTube, nos comentários lá, que eu resolvi fazer um vídeo para comentar sobre isso. Eu tô achando que eu vou apanhar nesse vídeo aqui, que vocês vão me xingar aqui embaixo, mas tudo bem, eu falo mesmo assim. Acredito que o professor ainda será valorizado. Ele é a base de todas as profissões. Saber ensinar é um dom. Achei lindas palavras e já pensei assim um dia. Hoje, depois de mais de 35 anos de escola, eu quero contar para vocês algumas coisas que eu percebi ao longo desses 30 e tantos anos aí de magistério. Vamos pensar, né? Vamos refletir comigo aqui, eu vou tentar ser bem objetiva. Gente, professor nunca foi valorizado e nunca será. Quem está fazendo pedagogia, quem estuda a história da educação, sabe disso. Por quê? Vamos pensar primeiro em história, tá? História da educação, lá na faculdade, a gente estuda o seguinte. No começo, a pessoa que ensinava, ela era as mulheres que ensinavam como um passatempo, né? Porque o marido trabalhava, sustentava a família e a mulher não tinha o que fazer, ela ia ensinar a ler e escrever. Então ela ficava assim, 2, 4, 5, 6, 1 ano, 2 anos sem receber. Era uma coisa assim absurda. Mas era uma profissão para passar tempo. Bom, o tempo passou, essa profissão foi legalizada, os militares começaram a dar aula. E aí, os militares até ganhavam razoavelmente bem, porque eles eram do exército, recebiam com o salário do exército, dando aula. Também, na época de ditadura e coisa e tal. Aí depois resolveu acontecer as faculdades, né? Foi faculdade de filosofia, de matemática, de física, enfim, fizeram as faculdades e as pessoas começaram a entrar nas faculdades para dar aula. Eu quero ser professor de matemática, fazia matemática. Eu quero dar aula de inglês e português, fazia letras. Eu quero mexer na parte administrativa, quero fazer pedagogia e assim por diante. O que acontece? O governo, gente, ele sempre tomou conta da educação. E ele sempre quis que o currículo fosse voltado para os interesses do governo, claro. Ele não quer ninguém politizado, ele não quer ninguém que cobre do governo. Ele quer mais que entra uma pessoa que não sabe nada, ele quer que não ensine absolutamente nada, ele quer que a população continue na ignorância para que não cobre do governo uma saúde decente, uma escola decente, enfim. Quanto mais ignorante o povo, melhor a dominação, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, o que o governo fez? Com um discurso de não, a educação é para todos, a gente tem que colocar todo mundo na escola, né? O discurso que todo mundo quer ouvir, mas em contrapartida, as faculdades, elas normalmente, para você ser professor, é a faculdade mais barata que existe. Normalmente, é a faculdade mais barata que existe. Elas são normalmente à noite, porque aí a pessoa trabalha de dia e faz a faculdade à noite e não tem tempo de fazer curso, de aperfeiçoar, de melhorar. A pessoa forma só com o conteúdo da faculdade, que é mínimo, e aí ela fala assim, bom, eu vou dar aula, né? Pelo menos dando aula eu ganho mais do que um caixa de supermercado, do que motorista, não desmerecendo essas profissões, pelo amor de Deus, gente. Mas ele vai dando aula, ele consegue sair daquela profissão que ganha um salário mínimo para ganhar um salário mínimo e meio, que é o que o professor ganha atualmente, né? Porque o salário do professor é baixíssimo. Para vocês terem uma ideia, um especialista da educação que trabalha muito, que tem uma responsabilidade imensa, ganha, se não for igual um professor, é menos até que o professor. Isso é um absurdo. Enfim, por que o governo faz isso? Para que o professor seja ainda mais desvalorizado, para aquele aluno que fez escola pública, aquele aluno que já teve ao longo da sua história uma educação deficitária,
porque estudar numa escola pública hoje não é fácil, o conteúdo é mínimo, a diferença de uma escola pública para uma escola particular é gritante. Então, aquele que é de escola particular, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer medicina, ele vai fazer odonto, ele vai procurar uma profissão muito mais remunerada. E aquele que estava na escola pública, que não tem condições de pagar uma medicina, de pagar um odonto, nada, ele tem que trabalhar, eu vou fazer a pedagogia, letras e tal. Por quê? Porque pelo menos eu consigo ganhar um pouco mais do meu emprego que eu tenho aqui. Com isso, o que acontece? Os melhores professores acabam sendo escolhidos e convidados a dar aula numa escola particular, super bem remunerados, tá? Vocês vão falar, Ana tá viajando. Não tá não, gente, eu trabalhei em escola particular, eu sei. Quem é de escola particular, professor ganha mais, e se você demonstra competência, eles te pagam mais ainda pra você ficar ali. Se você der conta do recado e for um professor top. Aquele professor do estado fica nas escolas públicas mesmo. E aí o que acontece? A tendência é cada vez mais o ensino da escola pública rebaixar, cair. Por quê? O professor que está dando aula ali já não teve uma boa formação, já não conseguiu fazer um ensino fundamental e médio bom, né? Ele já foi para o estado, fez uma faculdade trabalhando junto, ele já não conseguiu aperfeiçoar também. E aí ele entra para dar aula e o mínimo que ele sabe é o que ele ensina nas escolas públicas. Então o que está acontecendo? A escola pública está ficando pior ainda e os professores da escola particular estão sempre melhorando. Por quê? Tem professor que estudou em escola particular que não, eu gosto de dar aula, eu quero ser professor. E aí ele forma, entra numa federal, faz letras, pedagogia e tal, na federal. E aí ele consegue estudar de manhã, de tarde, de noite, se aperfeiçoar e tal, e vai dar aula em escola particular. E aí as pessoas falam assim, ai, professor ganha mal. Gente, professor não... Depende. Por quê? Se ele conseguiu um emprego numa escola particular e está mostrando serviço, ele ganha bem sim. Se ele não conseguiu sair dali da escola pública, formou ali e está dando aula na escola pública do mesmo jeito, realmente ele está ganhando um pouco mais com salário e meio. Então, quando a gente ouve um comentário assim, o professor é desvalorizado, eu espero que valorize essa profissão, não vai valorizar nunca. Por quê? Porque o governo não quer pessoas pensantes. A escola particular, que é o que domina o Brasil, eles sim vão ter uma escola sempre top. A escola pública, que são os empregados, que são a grande massa, vai sempre ter um ensino mais, né, de baixo nível. Por quê? Por tudo isso que eu te expliquei. E aí acontece o quê? Acontece aqueles que são fora da curva, né? Quem que é fora da curva? Eu, por exemplo, sou fora da curva. Eu estudei numa escola pública a minha vida inteira, tive ótimos professores e tive péssimos professores também, tá? Só que eu coloquei na minha cabeça que eu faria a diferença na educação no Brasil de alguma maneira. E eu acredito que este canal seja uma maneira de ser a diferença. Por quê? Porque eu falei, eu não vou ficar com ensino medíocre. Eu vou ser o professor top, mesmo tendo estudado numa escola pública. E eu estudei, e eu fiz curso, eu fazia curso de inverno no período de férias, eu fazia curso em janeiro, eu estudava, eu lia livros técnicos, eu aplicava, eu ia atrás de professor, eu fiz pós-graduação sábado o dia inteiro, era das 8 da manhã às 5 horas da tarde, durante um ano. Por quê? Porque eu falei, eu não vou ser uma professora medíocre. E isso, gente, me fez sair daqui para chegar aqui. Hoje eu posso falar para vocês, eu não me considero que eu tenho um péssimo salário, eu acho que eu até ganho muito bem para a categoria. Por quê? Porque eu enfiei na minha cabeça que eu seria competente. Então não é porque você nasceu e está na escola pública que você tem que permanecer ali.
Você pode fazer a diferença. Eu trabalhei numa escola particular e trabalho atualmente na escola pública, porque eu aposentei já do particular e trabalho na escola pública. E o mesmo trabalho que eu fazia na escola particular, eu fazia na escola pública. E aí, eu me lembro que os alunos assustavam, falavam, nossa, até hoje, gente, os alunos assustam comigo na escola. Hoje mesmo eu escutei uma mãe falando pro filho dela assim, a Ana sabe de cada aluno daqui. Tem 519 alunos na escola. Eu sei da vida de cada um. Eu sei o que faz, quem quer separado, quem tem alguma doença, quem tem algum atendimento especial, quem dá nó, quem mente, quem fala a verdade, quem é esforçado. Sei tudo. Ah, mas como que você sabe? Porque eu tô ligada. Porque o mesmo trabalho que eu fazia na escola particular, eu faço lá no ensino público. A gente não pode ter um trabalho diferenciado. Quantas vezes, quando eu era diretora da escola particular, uma pessoa da escola pública falava, Ana, arruma um emprego para mim aí. Eu falava, arrumava nada. Por quê? Eu vou arrumar um emprego para uma pessoa que chega atrasada na escola pública, que nunca entregava as coisas na data, que nunca sabia de nada do aluno, que eu perguntava do aluno, quem é esse? Ele tá na sala? Que, sabe? Eu não vou colocar uma pessoa que é incompetente na escola pública numa escola particular. Para colocar na escola particular, a pessoa tinha que me provar que era competente na pública. Aí sim. Por quê? Porque eu via que a pessoa não tinha distinção de classes. Quando os professores estiverem com essa mentalidade, o ensino caminha, gente. Porque aí sim nós vamos fazer os nossos alunos a cobrar um ensino melhor, a querer sair do salário mínimo para querer ir além. A gente tem que incentivar os nossos alunos a fazer uma faculdade, a querer melhorar na vida. Quantos alunos nunca escutaram em casa assim, eu pergunto na escola, que faculdade você vai fazer? Faculdade? Pensei em parar no ensino médio. Falei, nunca, você vai fazer faculdade. Eu já falo assim pra ele, escolhe uma e me fala o que você vai fazer, mas você vai fazer. Porque a gente tem que enfiar na cabeça dos nossos alunos da escola pública que eles podem chegar aqui também. Todo mundo pode. Basta ser persistente, basta ser determinado, basta ser persistente. Qualquer um pode chegar. Todos vão chegar? Não. Nem todos os professores vão chegar aqui, nem todos os alunos vão chegar aqui. Por quê? Porque não tem persistência, não tem dedicação, esforço. Não é todo mundo que quer sacrificar um final de semana, não é todo mundo que quer gastar o seu dinheiro para fazer um curso, que é só curso de graça. Não é todo mundo que vai deixar as férias de julho e de janeiro para fazer um curso e estudar. Não é, gente. E com isso, nós, infelizmente, a educação não vai melhorar tão cedo. E a tendência agora, com a pandemia, nós avançamos assim 10 anos, porque aquele professor que não queria saber de aperfeiçoar, de mexer com tecnologia, ele pediu aposentar, ele saiu. Aquele que persistiu teve que correr atrás do prejuízo e aprendeu novas ferramentas para dar aula. Então ele saiu do comodismo e opa, tem que fazer alguma coisa. Ótimo. A pandemia foi ruim sim, matou muita gente, mas fez a escola avançar e subiu um pouquinho para alcançar a escola particular. Então, não quero ser poliana não, tá? Aquela que só vê o lado bom das coisas, não é isso não. Mas eu tenho que admitir que alunos de escola pública tiveram mais acesso à internet, tiveram mais acesso ao celular, os pais se mobilizaram, sacrificaram para comprar um celular para o filho, para colocar a internet em casa, para comprar um notebook. E aquele que deu conta realmente porque quer o filho melhor do que ele, eu sempre falo isso, gente. A gente tem que falar para o nosso filho o tempo todo. Eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você faça além, muito mais do que eu fiz ou do que eu fui. Pensa nisso, tá? Não me xinga não, mas é isso, infelizmente, que eu penso e é isso que eu observo.
Se você não concorda, comenta aqui e me dá o seu ponto de vista, sem magoar, sem ofender, sem brigar, porque eu não tô afim de brigar com ninguém, não. Mas é isso que acontece, tá? Pelo menos é essa a minha opinião. Um beijo no coração.